Fala galera, sabadão de manhã, dia 21 de dezembro, o Evolução Sustentável esteve aqui no centro de Sorocaba, mais especificamente na Praça Fernando Press, para acompanhar como que se desenrolou a feira literária. Teve alguns imprevistos, teve chuva, a feira acabou se encerrando um pouco antes do esperado, porém foi bem da hora, a gente esteve conversando com vários autores aqui, o pessoal que participou. Vocês vão ver agora um pouco como que foi essa conversa, como que foi essa feira, como ela se desenrolou. Se liga! Na realidade, a gente não consegue organizar uma coisa como essa sozinho, né? Eu que idealizei a feira, mas ela é organizada por escritores independentes de Sorocaba e região. A chuva atrapalhou um pouco, mas ainda assim a gente marcou presença, que eu acho que é isso que é mais importante. Por quê? Porque a Flaus ela surge exatamente como isso, para ser uma vitrine da produção literária aqui de Sorocaba. E isso ela cumpriu o papel hoje, mesmo a chuva atrapalhando um pouquinho a gente. O livro é uma coletânea com 13 contos, são contos a partir de perspectivas não humanas, que eu lancei primeiro em cordel, alguns deles. É uma maneira de trazer essas questões que geralmente ficam restritas à academia, ou aos movimentos sociais, às organizações, para a população. Tá certo que a literatura não tem tanta abertura, não sei, mas a gente também estimula a leitura a partir desse tipo de texto. Então, a partir de uma perspectiva não humana, aborda questões ambientais, crítica social, mas de uma maneira com fantasia, com poesia, com humor. Então não é didático, mas trata dessas questões de uma maneira lúdica. Memórias Póstumas de um Pirarucu é um peixe amazônico, o maior peixe de água doce do mundo que vive na Amazônia. Ele narra a partir da sua perspectiva de dentro do rio, claro, né? Então ele sente gosto dos agrotóxicos, ele é intoxicado pelos agrotóxicos. Eu faço livros pensando na minha filha, eu tenho uma filha de quase 2 anos, então eu faço histórias de que eu gostaria que ela fosse ler, né, e sim, gostar dessas histórias. Esse daqui é meu 3º livro, ele é baseado, né, inspirado numa história real, que é da Antônia Bricco. Ela foi a primeira mulher maestrina a reger uma orquestra, a primeira do mundo. E essa história ela conta um pouquinho a história da princesa Antonina, que queria muito ser maestrina, mas que teve que vencer as barreiras sociais da época, que eram só homens, né, que poderiam reger. Então é uma história que mostra um pouco assim da persistência, da determinação para a gente seguir os nossos sonhos. Biografia dele? Biografia dele, a história do padre. Sorocabano, cômico Francisco Ribeiro. É tudo história, tudo historiografia. História da paróquia. História da paróquia. Esses livros que você traz é ficção, então, tipo infanto-juvenil? Ficção. O próximo vai ser drama e suspense. O livro se chama Sam. Sam é tanto a abreviação de Samuel quanto de Samantha, porque a personagem, ela transita aí entre os gêneros de uma forma de... Ela é uma camaleoa dos gêneros, vamos dizer assim. Ela é essa mulher lésbica de 1920, tá, gente? Então, antigamente era um pouco mais complicado ser homossexual. Então, ela se apresenta como homem, né, as pessoas entendem que ela é um homem. E tem a Marion, que é a moça porque ela se apaixona, que é uma moça casada, bonitinha, do lar, e ela se encontra e tem esse choque entre mundos, né, do mundo heteronormativo com esse mundo da performatividade de gênero. São 3 livros em um. O Prêmio Carolina Jesus só aceitava uma publicação completa. Então, era para ser uma trilogia e acabou virando um livro só. É um romance, né? É um romanção. Estamos aqui agora com Isabela Pichigueli, que, bom, nesse dia de hoje tá com o seu livro atual em pré-venda. Conte pra gente um pouco desse livro de poemas, poesias. Isso, poesias. O livro se chama Muda e ele é um livro de poesias que eu escrevi de 2020 para cá. Foi um momento da minha vida de muitas mudanças, então é esse um dos significados de muda, mas muda também alude
a outras coisas, né? Como a muda de semente, né? E muda de estar calada, né? Esse processo de também regar uma semente por muito tempo, esperar silenciosamente até que algo mude, né? Até que algo brote de diferente. Outros livros que você tem disponíveis, Isa? Então, eu tenho um livro que se chama Mata. Ele também é de poemas, de poesias. E aí tem uma continuidade, né? Entre mata e muda. É quase que uma continuação com essa ideia aí da floresta, das coisas da natureza, se perceber também como natureza, né? Então tem esses temas em comum entre os dois livros. Muda tem esses vários sentidos, a palavra muda. Mata também, creio que... Mata também tem essas duas coisas envolvidas, assim, a coisa da mata, da floresta, e também a importância de matar algumas coisas dentro da gente para que outras possam viver. As Aventuras do Senhor Guarda-Chuva. E a gente fala um pouquinho sobre tolerância, sobre inclusão. É um livro que fala sobre as diferenças, mas colocando os bichinhos, os animais, mas que a gente trata de questões muito humanas, porque também eu falo um pouquinho de solidão, de rejeição, de uma sensação de abandono, porque o guarda-chuva ele fica atrás da porta e ele vê as coisas acontecerem, a vida acontecer do lado de fora da janela. E ele é sozinho, ele não tem como sair sozinho. Então ele precisa da ajuda de outros para poder sair. E a Joaninha, apesar de pequenininha, ela é muito popular. Então ela que faz essa ligação entre eles. E aí eu não posso contar o resto da história porque senão perde a graça. Então é um livro infanto-juvenil, mas que a gente pode tratar assim quando as pessoas me perguntam para que faixa etária, eu falo de 0 a 100. A gente teve vários exemplos hoje aqui durante a feira, né, conversando aqui e ali, de pessoas que, ao meu julgar, o pré-julgamento, você é professora de letras? E não, as pessoas veem a ideia e elas começam a escrever. Então, para fechar aqui, dá um toque pra galera que tá nos assistindo e que tem a vontade de escrever, de colocar no papel o que sente no coração. Olha, é muito gratificante você ver a história ganhando forma. E eu acho assim, quem gosta de escrever tem que fazer isso por amor mesmo, sem buscar reconhecimento, porque ele vem automaticamente. Se a pessoa faz o que gosta, acaba dando certo. Acho que é isso. Leiam, porque a gente hoje, o escritor, ele luta muito contra o celular, contra outras distrações das crianças. Então leiam, venham, cheirem o livro. O grande comunicador aí são as redes sociais, né? Então acompanhar a gente aí pelas redes sociais. A Flaus tem perfil no Instagram, tem perfil no Facebook. É só procurar lá Flaus Feira do Livro e Autores Sorocabanos e aí aparece lá.